moçada, tudo bem? Aqui é o Rafael, professor de História do canal Café com História. Nossa temática de hoje é dando continuidade ao vídeo anterior de Brasil Colonial, Sociedade Açucareira. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, corre lá, se inscreva no canal, curta, compartilhe e vamos lá que essa é a nossa segunda aula. Então, moçada, nós estávamos falando no vídeo anterior, nós paramos nas características da sociedade açucareira enquanto o seu funcionamento e as suas relações sociais. O primeiro ponto, quando eu vou falar de sociedade açucareira, eu vou pensar na base dessa sociedade açucareira. O que era a base da sociedade açucareira? É um dos pontos que nós já tocamos no vídeo anterior, que é em relação à sua principal mão de obra. Em regiões agroexportadoras aqui na América, a base da mão de obra vai ser mão de obra escrava africana. Então existe um comércio internacional de escravos africanos em relação ao continente africano e o continente americano. Já havia a prática da escravidão via África e Europa, mas era numa escala muito pequena. A nossa conquista, a conquista da América, a conquista do Brasil, elevou exponencialmente a utilização da mão de obra escrava em várias regiões da América, em especial nós, Brasil, e o país Estados Unidos. Nós, Brasil, abarcamos aqui mais de 50% dos escravos saídos da África aportaram em portos brasileiros. Isso é muito triste, mas também demonstra a riqueza nossa cultural ser fruto dessa relação, inicialmente muito negativa, da exploração dessa mão de obra, mas que construiu uma história belíssima sobre a sociedade brasileira, apesar de todos os pontos negativos que a gente encontra em relação à nossa história com os negros trazidos aqui da África. Primeiro, então, é a questão numérica, O Brasil é um dos países que vai, então, liderar o topo da utilização de mão de obra escrava. Inicialmente, a gente já falou no vídeo 1, o Nordeste que vai ser a região que vai receber a maioria desses escravos para trabalharem na unidade da produção do açúcar. Então, nós temos um panorama inicial que se fundamenta nessa mão de obra escrava africana. Em sua maioria, eram trazidos homens, adultos, para trabalharem, obviamente, na lavoura de cana, que exigia a questão física e tudo mais, Então você tinha um problema, aí entra por que vir tantos escravos, você tinha um problema de desigualdade entre os gêneros, entre o sexo masculino e o feminino da mão de obra escrava. A quantidade de escravos homens era muito maior que de escravas. Então a possibilidade, é um termo até ruim da gente dizer, de reprodução dos escravos por conta própria aqui no Brasil, ela era pequena por conta disso, que você tem a maioria de homens e uma minoria de mulheres, então há um desequilíbrio populacional entre os dois sexos. Então, para isso, havia necessidade de ter um ciclo tão grande, além daquele comercial que eu falei, de trazer escravos da África para o Brasil, Então tem esse primeiro impacto aí, ok? Só que esses escravos, moçada, ao longo da história da escravidão, que é de 1530 a 13 de maio de 1888, sempre, resistiram a essa dominação. E aí você tem várias formas de resistência durante a escravidão, desde as mais clássicas, porque se a gente está pensando aqui na produção de açúcar, a gente está falando lavouras, em canaviais, uma das formas de resistência clássica era atear fogo nesses canaviais. Mas você tinha também a fuga para a formação do que a gente conhece hoje como os quilombos, ao longo da história brasileira você tem inúmeros quilombos, o mais famoso quilombo de Palmares. Você tem o assassinato dos donos de engenho, você tem o assassinato dos capitães de mato, dos feitores, de quem tomava conta ali de fiscalizar o trabalho dos escravos. Você tinha, infelizmente, duas questões negativas, que era uma forma de resistência, para mim já deu, vou praticar o suicídio, e no caso feminino, um mais triste ainda, que é o aborto, porque automaticamente uma escrava que engravidava e tinha filho, esse filho
filho também se tornaria um escravo. Então ela preferiria, por conta daquela condição de vida que ela vivia, não ter esse filho, né? Então o aborto também era uma das questões aí utilizadas como resistência. Então você tem uma gama de resistências praticadas pelos escravos ao longo da história que culminaram tardiamente, né? O Brasil é o último país da América a abolir a sua escravidão, mas sem essa resistência talvez a gente teria ficado ainda mais, se dependesse da nossa elite colonial, imperial e por aí vai, tá? Então nós temos esse panorama: mão de obra escrava africana predominante, formas de resistência, né? E essas relações vão se estabelecendo, né? Então, em torno do engenho, né, que a gente já tinha falado na primeira aula, também vão surgir outras coisas, né? A formação de vilas, a formação de cidades, né, vão se dar por conta de uma necessidade comercial do engenho, porque o engenho não é tipo um feudo que era autossuficiente. A gente pode dizer, já vi esses tipos de comparações. Pensem a unidade de produção engenho como uma espécie de feudo. A gente não pode levar tanto assim em conta, porque o engenho ele não era autossuficiente nas suas necessidades. Então, em torno do engenho, fora das fronteiras do engenho, outras atividades paralelas vão se desenvolver para suprir essas necessidades dos engenhos. Como, por exemplo, se eu vou transportar a cana, tanto da lavoura quanto do engenho, e tanto do engenho como para a beirada de rio, ou para outras estradas e tudo mais, eu vou precisar de um meio de transporte. E esse meio de transporte no Brasil colonial era o carro de boi, que a gente já viu até uma imagem, o editor pode repetir ela aqui para nós, do carro de boi, que era a forma tradicional de transporte. Então precisava da criação de gado, que também não existia no Brasil e na América, né? A gente não tinha cavalos, a gente não tinha gado, são os europeus que trazem para nós, e aí o Brasil passa a ser inclusive o maior produtor de gado, o maior produtor de cana, o maior produtor de café. Então a gente tem, não gosto da palavra, mas entre aspas aí, uma vocação para essas atividades agroexportadoras, né? Então a criação de gado fora do engenho é uma atividade que vai se desenvolver em função do desenvolvimento do próprio engenho, porque o gado serve não só como meio de transporte, como forma de alimentação, o leite, a carne, a vestimenta, que é o couro, né? Então a gente vai criando outras atividades, criação de aves, criação de porcos, né? O comércio de roupas, de produtos artesanais, tudo vai se desenvolvendo em torno do engenho, as vilas vão sendo fundadas, essas vilas que vão crescendo aleatoriamente, espontaneamente, sem estrutura nenhuma, que também vai gerar problemas futuros, né? Sem nenhum planejamento, né, por parte dos seus fundadores, vai levar também aos problemas que a gente conhece hoje, né? Então essa falta de estrutura ela já é bem mais antiga do que a gente imagina, certo? E um dos grupos que vai se destacar nessas relações comerciais, nessa exploração da terra brasileira para além das fronteiras do seu litoral, é um grupo que a gente denomina como bandeirantes. Aqui vai ser só um parêntese rápido, tá? Os bandeirantes não é temática específica da nossa aula, mas nesse período eles ainda já continuam tendo um papel importante. O que é o bandeirante, né? O famoso bandeirante aqui da nossa região sudeste, sobretudo. É o cara que tinha algumas funções, basicamente 3, tá? Buscar no interior do nosso território o apresamento de indígenas, de nativos, né? De cativos que se tornariam cativos nas lavouras. Então o primeiro ponto, extremamente negativo, que é a captura de índios, para transformá-la em mão de obra. Então eles abriram caminho também para os padres jesuítas, né? E todo o papel que eles tiveram, tanto bandeirantes quanto jesuítas, na dizimação não só física dos indígenas, como também cultural. Esse é um ponto negativo dos bandeirantes. Segundo ponto, um dos objetivos principais, e obviamente para o cara que encontrasse estava com a vida feita, era a busca por metais preciosos. E um terceiro ponto, um pouco menos importante, por questão em busca de ervas medicinais. Obviamente, a gente está falando do século XVI, XVII, em que essas ervas medicinais teriam um valor econômico muito grande. Tudo bem?
Moçada, outro aspecto muito relevante desse período colonial na nossa sociedade açucareira é alguns elementos culturais que começam a aparecer, que começam a se misturar nessa etapa, né? E uma das questões mais importantes, mais relevantes desse Brasil colonial é o que a gente denomina de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Nada mais é, apesar de não ser tão simples, tá? Mas numa definição, o editor vai colocar para nós aqui, elementos religiosos, se é sincretismo religioso que a gente está dizendo, poderia ser outra forma de sincretismo, de elementos culturais religiosos de povos europeus, como é o caso do catolicismo, mais elementos religiosos da cultura africana e cultura indígena. Então nós temos, para que a sociedade se encaixasse, né, e não criasse tantos conflitos, é feito de uma forma às vezes mais impositiva ou outras menos impositiva, mas uma mistura, né, sincrética de elementos religiosos entre cultura europeia, catolicismo, africana e indígena, que vai culminar no que a gente conhece hoje como uma das festas, né? Você tem várias formas de tratar disso, mas a forma mais conhecida para nós é da festa de Folia de Reis, né? Que você vai ter o fenômeno das congadas, da Igreja dos Rosários e por aí do Rosário e por aí vai, tá? Então nós temos um sincretismo religioso predominante no período colonial, mas que também é hierarquizado. Então, por exemplo, numa igreja católica era permitido que africanos e indígenas frequentassem, mas numa escala hierarquizada, em que, por exemplo, os donos de engenho, os brancos europeus, eles se portavam à frente da igreja, né, próximo ao altar, próximo ao padre. Se fosse possível, os escravos poderiam entrar, os negros livres poderiam entrar, os mulatos poderiam entrar, os indígenas poderiam entrar, tá? Mas algumas igrejas vão ser fundadas para que não houvesse uma mistura, né? E aí dentro desses fenômenos aí, desse contexto, surgem, por exemplo, as irmandades, as confrarias, né? Minha mãe, por exemplo, participa de uma espécie de irmandade, né? Que eles chamam de Legião de Maria, né? Que são as legionárias, né? Que eles se encontram para rezar, para ter práticas culturais católicas e etc. E assim vale para outras irmandades, tanto de composição com elementos africanos quanto com não, né? Mas não era permitido nesse momento, por exemplo, uma mistura, né? Quem participava de uma das confrarias dos brancos, não aceitavam nele participando dessas confrarias ou dessas irmandades, né? Então, que é a ideia que a gente chamaria hoje totalmente preconceituosa, racista, mas que é explicada dentro de um contexto de uma sociedade específica, de uma época específica. Tudo bem? E para a gente finalizar, nós vamos terminar numa etapa em que a gente fala de uma invasão francesa e de uma invasão holandesa. A invasão francesa a gente vai se deter um pouco menos, na invasão holandesa a gente vai se deter um pouco mais, tá? O que quer dizer essas duas invasões? Primeiro que é uma contestação daquilo que a gente denomina de Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre portugueses e espanhóis, que decidiram então, por conta própria, falar: metade da América é minha, metade é sua, né? Não metade no sentido geográfico da coisa, mas eles traçaram uma linha à direita de um, à esquerda de outro. Esse é o Tratado de Tordesilhas, que eu já falei em uma outra aula, podem lá conferir no vídeo, em que portugueses e espanhóis decidiram que a América seria dividida somente entre os dois. Os outros países europeus falaram: não, nada disso, né? Vamos para a disputa. Então, em determinado momento, meados ali do século XVI, 1555, 56, os franceses já empreenderam algumas tentativas de tomar territórios do Brasil dos portugueses. Eles iniciaram pelo Rio de Janeiro, tomando uma região que a gente chamava de Baía de Guanabara, ainda chama, né? Mas com uma outra característica, que eles ficaram um pouco tempo, 2, 3 anos, e foram expulsos pelos portugueses dessa região, atrás principalmente de pau-brasil e de minérios, né, que os franceses estavam. Essa região do Rio de Janeiro passa a ser chamada depois na história de França Antártica, tá? Obviamente por estar próximo ali do Polo Sul, tá? E aí, então, derrotados no Rio de Janeiro, anos depois, eles voltam a tentar tomar uma parte do nosso território, só que agora lá na região nordeste, no Maranhão, né? Então eles vão tomar também e vão fundar o que é hoje capital
por exemplo, do Maranhão, São Luís, em homenagem a um dos reis franceses. Né? Eles vão fundar o Forte de São Luís, que vai dar o início da cidade de São Luís, hoje capital do estado do Maranhão. Tá? Então, já nessa região do Maranhão, a gente vai dizer uma França equinocial. Tá? Então, eles vão se juntar principalmente aos inimigos dos portugueses. Né? Então, os franceses vão ter uma ajudazinha aí por desconhecer o território, né? Isso era muito comum ao longo da América inteira, não só no Brasil, em que alguns grupos indígenas apoiavam o domínio português e outros grupos não. No caso aqui, tupinambás é que irão se alinhar com os franceses para tentar então resistir a essa dominação portuguesa. Também dura poucos anos e eles são expulsos também aqui do Brasil, né? Tanto da região do Rio de Janeiro quanto da região do Maranhão, né? E essas duas Franças, né? Esses pedaços franceses não têm então um respaldo muito grande pela nossa história. Já os holandeses não, eles vão não só invadir e conquistar, como eles vão perdurar por aqui por um bom tempo, né? Algumas décadas. Na invasão holandesa, a gente vai dizer então, até num período da nossa história, que é o Nordeste holandês. Olha que loucura, Nordeste holandês. Significa então que os holandeses tomaram boa parte do Nordeste, né? A gente vai ter um mapinha aqui de onde que os holandeses fizeram esses empreendimentos de ataque. Eles tentaram inicialmente na Bahia, em Salvador, mas foram expulsos logo depois, e aí eles subiram então um pouco mais e alguns anos depois atacaram novamente, só que agora na região de Pernambuco, que era uma região riquíssima na produção do açúcar. Então, diferente dos franceses, os holandeses estavam de olho nos nossos engenhos, porque havia uma relação muito próxima entre portugueses e holandeses até então. O problema é que o Brasil passou por um processo chamado de União Ibérica. Antes da gente continuar na invasão holandesa, vou fazer um parênteses rápido aqui. O que foi a União Ibérica? Península Ibérica, já também falei em outra aula, diz respeito somente a Portugal e Espanha. Então, os dois países que geograficamente ocupam a região da Península Ibérica são Portugal e Espanha. Se eu falo União Ibérica, eu estou falando da união desses dois países, tá? Então, entre 1578 e 1580, Portugal fica desgovernado, porque você tem a morte de Dom Sebastião, jovem que morre lá na África, e a morte do seu sucessor, logo 2 anos depois de assumir, do Dom Henrique. E aí Portugal fica sem sucessor. Você vai ter uma disputa de sucessão em que o Filipe II da Espanha vai tomar para si, com o apoio da burguesia e nobreza portuguesa, o reino de Portugal. Então, o rei da Espanha também se torna rei de Portugal. A união desses dois reinos a gente chama de União Ibérica. E qual que é o problema aí? O que tem a ver isso com os holandeses, gente? Tem a ver o seguinte: antes, então, portugueses e holandeses, amiguinhos, fraternidade total. Só que os holandeses eram inimigos há muito tempo dos espanhóis. Então, quando a União Ibérica, entre 1580 e 1640, que é o período que nós vamos colocar aqui no quadrinho, então União Ibérica 1580 a 1640, portanto 60 anos, nesse período os holandeses então agora passam a ser inimigos do Brasil também, de tabela. Então, se eu sou inimigo da Espanha e Espanha agora um rei no Brasil passa a ser um rei espanhol, agora a Holanda então também está contra nós. Aquele país que comprava o nosso açúcar refinado e revendia na Europa, passa agora a ter interesse na nossa produção direta. Eles querem tomar conta da produção do açúcar, porque eles sabiam que se a Espanha tomasse conta do Brasil, obviamente o açúcar não seria repassado mais para eles da mesma forma. Então a ideia é tomar Pernambuco para tomar conta dessa unidade de produção. Eles ficam aqui um tempo, sobretudo com a figura de Maurício de Nassau, a imagem aqui de Maurício de Nassau, mudam a capital da capitania de Pernambuco, daqui já a província de Pernambuco, de Olinda, que era então a capital, passa a ser Recife, que é um porto de escoamento melhor do que o de Olinda, moderniza essa região, então eles têm um mérito aí importante. O Nassau traz vários intelectuais, muitas obras são pintadas, então a gente tem um cenário de Brasil holandês aí, muito bem fundamentado pela nossa história, né? Talvez seria de uma outra forma algumas regiões do Brasil, né? Mas não é o caso aqui, mas em determinado momento os portugueses vão se aliar com os indígenas, com alguns
escravos com a utilização de alguns africanos e vão conseguir expulsar os holandeses do Brasil. Só que aí a história dá um tiro no pé de Portugal. Porque o que os holandeses fizeram? Ao serem expulsos daqui, durante décadas eles aprenderam a produção, eles não tinham domínio da produção, eles tinham domínio do comércio do açúcar, a produção quem dominava eram os portugueses. Então eles aprendem o sistema de produção aqui, quando eles são expulsos eles sobem até a América Central na região das Antilhas e passam a produzir o açúcar lá. Numa quantidade muito mais interessante do que a brasileira, numa qualidade. Então você vai ter uma concorrência que vai fazer com que o preço do açúcar caia no mercado mundial. Se você tem mais produtores, você tem uma concorrência maior, portanto o açúcar deixa de ser o principal produto mundial em relação ao nosso comércio, né, por conta do preço que vai caindo, o lucro vai caindo e, consequentemente, vai criando elementos aí de barreira para o desenvolvimento da nossa produção. Que ao longo do tempo também vão ganhando um revigoramento aí por conta das necessidades que vão surgindo até chegar aos dias atuais, que o Brasil continua sendo hoje segundo maior produtor, mas um dos grandes produtores então da cana-de-açúcar. Ok? Então a gente finaliza a nossa aula sobre Brasil, colonial, sociedade açucareira, mas depois a gente vai ver sobre os outros ciclos aí, o ciclo do ouro, o ciclo do café e por aí vai. Ok? Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até a próxima. Fui!